O GPS se tornou parte integrante das nossas vidas. E você pode ver algumas aplicações úteis a partir desses exemplos. O GPS é realmente uma tecnologia interessante. Ele usa um sistema de 24 satélites que orbitam continuamente a Terra e requer pelo menos 4 satélites para rastrear a sua localização. Ele usa um relógio atômico e a hora errada no seu celular também é motivo de grande preocupação. Além disso, a teoria da relatividade de Albert Einstein desempenha um papel importante na tecnologia GPS, finalmente uma aplicação da vida real para a teoria da relatividade. Vamos deixar de lado todas essas aplicações e entender a tecnologia do GPS de uma maneira lógica e passo a passo. Vamos supor que seu amigo queira descobrir sua localização e que você tenha um celular, o qual tem um receptor GPS integrado. No GPS, uma técnica matemática interessante chamada trilateração é usada para localizar a posição de alguém. Vamos primeiro entender a trilateração de uma maneira bidimensional. São necessários pelo menos 2 satélites para descobrir sua posição em trilateração bidimensional. Usando algumas técnicas de engenharia, a distância entre o satélite e o receptor GPS é medida. Veremos as técnicas para fazer isso mais tarde. Agora as coisas são fáceis. O primeiro satélite sabe que você está a uma distância de R1, então você deve estar em algum lugar neste raio. O segundo satélite sabe que você está a uma distância de R2, então você deve estar nesse raio também. Isso significa que sua localização atual deve satisfazer ambos os raios. Em resumo, você deve estar nos pontos de interseção. Agora há um pequeno problema. Existem 2 pontos de interseção. Qual é a sua posição final? Para isso, você toma a superfície da Terra como um terceiro raio e elimina a solução improvável. No mundo tridimensional, você também pode usar a mesma abordagem. Aqui, em vez de 2 satélites, precisamos de 3 satélites. No mundo tridimensional, o satélite sabe que você está em algum lugar em uma esfera. Com o uso de um segundo satélite, sua posição se reduz a um raio. Observe que a interseção de 2 esferas dá um raio. Agora, com a ajuda de um terceiro satélite, você pode restringir a sua localização a apenas 2 pontos. Aqui, a interseção de um raio e uma esfera dá 2 pontos. Assim como no caso anterior, ao usar a Terra como uma quarta superfície, encontramos o ponto correto, as 3 coordenadas espaciais. Agora vamos ver como a distância entre você e o satélite é medida. Todos os satélites estão equipados com um relógio atômico muito preciso. O satélite envia um sinal de rádio intermitente à Terra. Este sinal de rádio conterá a hora exata em que o sinal foi enviado e a posição do satélite. Suponha que o receptor também tenha um relógio muito preciso. O receptor na Terra recebe esse sinal. Um típico receptor GPS para celular é mostrado aqui. Como as ondas de rádio viajam na velocidade da luz, seu receptor recebe o sinal após um certo período de tempo. Ao descobrir a diferença entre os tempos enviados e recebidos, e multiplicando pela velocidade da luz, você poderá descobrir a distância entre você e os satélites. Como o satélite já enviou sua coordenada, você pode facilmente construir uma esfera em torno do ponto central dos satélites e descobrir sua posição, como explicado anteriormente. Uma coisa a observar aqui é que a medição do tempo deve ser muito precisa. Mesmo um erro de microsegundos dará um erro na faixa de quilômetros, já que a velocidade da luz é enorme. Aí vem a questão principal. O seu receptor não possui um relógio altamente preciso. Seus celulares ou notebooks funcionam com relógios de cristal. Eles não são precisos quando comparados aos relógios atômicos. Ter um relógio atômico em um celular é simplesmente impraticável. Você pode ver facilmente como o relógio do seu celular é impreciso comparado a um relógio atômico verificando as configurações de hora. Chamamos a diferença entre o tempo real e o tempo medido pelo seu celular como deslocamento de tempo. Esse deslocamento de tempo causará um grande erro nos cálculos de GPS. Como superamos esse problema? A boa notícia é que o deslocamento de tempo do seu celular com todos os 3 satélites é o mesmo, pois todos os satélites mantêm o mesmo tempo. O valor do deslocamento de tempo do seu dispositivo se torna o novo desconhecido. Isso significa que, além das 3 coordenadas espaciais, também precisamos resolver o valor de deslocamento de tempo do seu receptor. Precisamos de uma medição exata por satélite para resolver esse quarto desconhecido. E é por isso que precisamos de 4 satélites para medir sua localização. Dessa forma, evitamos a necessidade de um relógio atômico no seu dispositivo móvel.
Se você verificar sua constelação GPS atual, ficará claro que pelo menos 4 satélites podem ver sua localização em qualquer ponto no tempo. Por favor, aguarde, este vídeo ainda não acabou. Temos mais um problema a resolver. Mesmo com todas essas tecnologias avançadas, este sistema GPS não te dará a localização correta. Aqui vem a importância da teoria da relatividade de Einstein. O tempo não é absoluto, depende de muitos outros fatores. De acordo com a teoria da relatividade especial, um relógio que se move rapidamente vai desacelerar. Os relógios atômicos que estão se movendo a uma velocidade de 14.000 km por hora diminuirão em 7 microsegundos todos os dias devido a isso. A uma altitude de 20.000 km acima da Terra, os satélites experimentam 1/4 da gravidade da Terra. Assim, de acordo com a teoria da relatividade geral de Einstein, os relógios marcam um pouco mais rápido, neste caso, cerca de 45 microsegundos por dia. Isso significa que um deslocamento líquido de 38 microsegundos é criado todos os dias no relógio atômico. Para compensar isso, uma equação da teoria da relatividade é integrada aos chips de computador e ajustada à taxa dos relógios atômicos. Sem essa aplicação da teoria da relatividade, o GPS teria produzido um erro de 10 km todos os dias. O GPS é um sistema de navegação desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos e é totalmente gratuito para o público. No entanto, existem alternativas precisas disponíveis em muitos países atualmente. Os receptores modernos usam simultaneamente o GPS e outros sistemas de navegação para obter a posição mais precisa. Agora, uma pergunta rápida. O GPS requer uma conexão à internet? O GPS não requer internet ou um sinal de celular. No entanto, com a ajuda deles, a inicialização do GPS pode ser bastante acelerada. As informações de localização dos satélites podem ser baixadas pela internet, em vez de serem feitos downloads diretos via satélite, que são muito lentos. Esses sistemas de GPS são conhecidos como GPS assistidos. Portanto, na próxima vez em que rastrear a entrega da sua comida ou navegar em seu carro, por favor lembre-se da importância da teoria da relatividade desenvolvida por Einstein e dos outros pensamentos matemáticos por trás do GPS. Obrigado por ter assistido o vídeo e não se esqueça de pressionar o botão de suporte.